esse último momento, nós vamos... vai ser um momento mais curto, prometo. Nós vamos focar mais na oração, assim, vamos viver um momento de oração de cura interior, de cura das dores, dos traumas, das feridas emocionais da nossa história. Mas antes de fazer essa oração, eu quero partilhar com vocês o sentido dela, o que ela é, o que ela pode, qual o resultado de santidade ela pode realizar na nossa vida, não só no sentido de que o Senhor cura nossas feridas para que a gente possa amar, mas não só nesse sentido, mas também no sentido da cura do nosso orgulho, do nosso egoísmo, como as nossas feridas, as nossas machucaduras, os nossos traumas, eles acentuam esse egocentrismo que é próprio da nossa natureza humana ferida pelo pecado original. Nossa natureza humana foi ferida pelo pecado original. Mesmo depois do batismo, ficou como espécies de cicatrizes ou feridas em fase de cicatrização, que a teologia chama de concupiscência, que é essa inclinação que a gente tem ao mal. Que, em outras palavras, assim, resumindo toda a má inclinação que existe em nós, é a soberba e o egoísmo. O amor próprio desordenado, a soberba como essa incapacidade que a gente tem de reconhecer a nossa pequenez. O egoísmo como essa espécie assim, de autocentrismo, é tudo uma coisa só, né? O egoísmo, o orgulho é como uma coisa só, né? Esse nosso autocentrismo, essa nossa realidade de nós estarmos assim muito centrados em nós, na nossa vontade, na nossa opinião, essa realidade de nós, parece que isso ainda está presente na nossa vida, né? O acontecimento metafórico de Adão e Eva, né? Sereis como deuses. Né? Eles não podiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dizer, olha, nós não precisamos de Deus para dizer o que é bem. Nós não precisamos de Deus para dizer o que é mal. Nós mesmos podemos dizer o que é bom, o que é mal. É o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É esse rompimento com Deus, é essa autonomia de Deus. Por isso se fala da desobediência, mas é mais do que a desobediência. É um rompimento, é não depender de Deus. É um grito de autonomia de Deus. Eu posso ser feliz, eu posso conhecer o que é bom, o que é mal, eu mesmo, não dependo de Deus. Isso parece estar em nós. Parece que ficou em nós um ranço, como se fosse uma espécie de um complexo de Deus. A gente fala de complexo de inferioridade, né? Mas existe o complexo de Deus, porque nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Porque nós ficamos ofendidos, nós não aceitamos, ficamos revoltados quando somos contrariados. Basta ver como nos irritamos facilmente com qualquer contrariedade, dentro de casa, trabalho, na nossa vida. Quer dizer, a gente reclama de tudo, fica irritado quando é contrariado, tem dificuldade de acolher as contrariedades da vida, porque são elas que nos purificam de verdade. Né? Quem jejua, faz penitência, mas não acolhe as contrariedades da vida, que sentido tem jejuar, por exemplo? Se você está jejuando exatamente para mortificar a tua carne, para humilhar a tua carne, dizendo, olha, você não sabe de nada, quem sabe é Deus. Como disse São Paulo, né? Os desejos da carne são contrários aos desejos do Espírito. Pelo jejum você está dizendo não aos desejos da carne, simbolizado pelo desejo de comer, de beber.
Você está dizendo não aos desejos da carne, dizendo, olha, os desejos do Espírito é que são bons, são as moções do Espírito e não dos meus apetites. E tudo isso é uma mortificação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, desse autocentrismo nosso. O egoísmo tem a ver com essa nossa tendência de sermos movidos pela busca do prazer, do poder e do dinheiro, por assim dizer. Nós somos movidos por isso, né? Quer dizer, a busca da satisfação, né? A gente quer o prazer, né? A gente quer ser movido pela busca da própria satisfação. É o que nos move muitas vezes por detrás das nossas decisões, das nossas coisas. Isso tem a ver com o nosso egoísmo, né? Quando nós nos deixamos levar por essa tendência de sermos movidos pelo próprio gosto. O contrário de ser movido pelo próprio gosto é ser movido pelo desejo de agradar a Deus, pelo desejo de viver para Deus. E isso denota o nosso egoísmo, denota a nossa soberba. E aí que entra no contexto mais espiritual, não num contexto menos psicológico aqui, que se poderia dar essa nuance também, que existe em outras ocasiões a gente pode dar essa nuance, mas aqui, hoje, esse contorno assim, de nós percebermos a importância negativa das feridas emocionais do ponto de vista espiritual, e não só do ponto de vista psicológico, entendeu? Então, qual é a importância das feridas emocionais do ponto de vista espiritual? É que elas nos prendem a esse egoísmo e esse orgulho. Quanto menos eu procuro curar as minhas feridas emocionais, os meus melindres, as minhas machucaduras, as minhas feridas, mais tendência eu tenho, pelo menos, de ficar preso ao meu egoísmo, preso à minha soberba. Basta ver que quando uma pessoa muito ferida é uma pessoa que tem uma tendência de pensar mais nela do que em qualquer outra coisa. Ela está sempre ali focada nas suas dores, nas suas feridas, nas suas queixas. É o que a gente fala da autocomiseração, o autocentrismo, a autopiedade, a sofrência da pessoa. Quando você tem uma dor, a dor te impede de pensar no outro, a dor te impede de sair de si, porque você está voltado para aquela dor. Então as feridas, à medida que elas vão sendo curadas, nós temos uma facilidade maior, digamos assim, ainda vai ter que ter luta, mas de vencer o natural egoísmo da nossa natureza, de vencer a soberba que existe em nós, né? Então a cura das feridas, das dores, dos traumas, elas podem nos ajudar a alcançar essa virtude da humildade, que deve muito ser buscada no tempo da Quaresma. A humildade é a mãe de todas as virtudes. A humildade, nossa, tudo se dá a partir da humildade, né? Eu tenho um amigo, padre, que diz assim que só Deus é realmente humilde. Porque ele se faz pequeno, ele se faz pobre. Nós não, a gente só reconhece a nossa pequenez, é diferente. Você não se faz pequeno, ele sim. Ele sim, né? Na sua kenosis, ele sendo Deus se fez homem, assumiu a condição de escravo. Isso é uma humildade que só Deus pode ter essa humildade. Quando eu admito a minha fraqueza, quando eu admito que eu não sou o centro do mundo, que eu não sou o centro das atenções, quando eu não quero viver dessa forma, querendo que o mundo inteiro, que todas as pessoas à minha volta vivam em torno de mim, né? Isso é próprio do nosso egoísmo, do nosso orgulho, a gente achar que tudo gira em torno da gente. Por isso a gente fica irritado por qualquer coisa, por isso a gente
é movido pelo próprio gosto, pela busca do prazer, porque a gente quer que tudo gire em torno da gente. E as feridas colaboram muito para isso. Uma pessoa que não se sente amada, uma pessoa que tem muitas feridas de rejeição, ela tem mais tendência do que outras pessoas disso tudo que estamos falando aqui. Né? E a humildade, gente, como dizia Santa Teresa d'Ávila, a humildade é a verdade. A humildade é a verdade. É você reconhecer sua verdade de pequeno, de pobre, de dependente de Deus. Você reconhecer que o mundo não gira em torno de você, que as coisas não têm que ser do jeito que você quer, tem que ser do jeito que Deus quer, não do jeito que você quer. Essa resiliência, né? Resiliência, né? Quando você consegue ter resiliência nas coisas que não saem do jeito que você quer, do jeito que você planejou, isso é um ato de humildade, né? Mas as feridas emocionais, elas colaboram muito para esse nosso egoísmo. Colaboram muito para esse nosso comportamento de querer que tudo gire em torno da gente. A gente precisa vencer isso. Você precisa, nós estamos aí, né, caminhando para o final da quaresma, você precisa tomar a decisão de vencer isso na quaresma. Por isso que costumo dizer que a quaresma é um tempo de transformação, de reforma de vida. A gente acha que é um tempo da gente pagar um pedágio, da gente sofrer um pouco e depois continuar a viver como sempre viveu. Eu fico 40 dias fazendo jejum, 40 dias sem comer carne, sei lá, a abstinência que você escolheu, e depois tudo volta ao normal. Isso não é quaresma. Né? Quaresma é um tempo de transformação, de você perceber o que está errado na tua vida, de você perceber essas coisas, essas motivações erradas que existem por detrás das suas ações, e você se servir da penitência, da oração, da prática da caridade para superar essas coisas. E findado o tempo da quaresma, você continuar vivendo a partir da graça que você alcançou naquele tempo de penitência. Não voltar a ser como era antes, é um tempo de aprendizado a quaresma. Cada quaresma você precisa aprender a viver de um jeito que você não vivia. E quando termina a quaresma, você continua vivendo daquele jeito que você aprendeu. Se cada quaresma você fizer isso, a cada ano você vai se tornar mais santo. Né? Porque cada quaresma é um tempo de aprendizado. E não um tempo de penitência tola, de penitência sem sentido, de penitência vazia. Sabe penitência vazia? Aquela que não produz fruto nenhum. Você faz penitência, você fica 40 dias praticando uma abstinência e, cara, você não colheu fruto nenhum. Terminou a quaresma, você está igualzinho quando você começou. São práticas vazias. E a verdade é que a gente só alcança fruto na quaresma quando a gente se serve dos exercícios da quaresma para buscar cura, purificação do egoísmo e da soberba, que é a origem de todo o mal na nossa vida. Tudo que a gente faz de errado, todos os outros vícios, maus hábitos da nossa vida, vêm da soberba, vêm do nosso egoísmo. E o importante de nós buscarmos a cura das feridas, dos traumas, é porque elas nos atrapalham nesse processo. Não é só elas em si, você não busca a cura dessas feridas só por causa delas, mas também para que você consiga superar toda essa desordem que existe dentro de nós. Vocês percebem isso? E aí, a cura interior no sentido clássico, que é que eu vou explicar agora bem rapidamente para a gente rezar. Ela tem esse princípio teológico de nós sabermos que o tempo de Deus, o tempo de Deus é o kairos, é a eternidade. Deus está na eternidade e nós estamos no tempo, no cronos. É cronos e kairos. O tempo de Deus é kairos, é o tempo da graça. É a eternidade. A eternidade não funciona da mesma maneira que o tempo, que o cronos. Você percebe isso? Então aqui tem
toda essa definição do tempo, passado, presente, futuro, da eternidade, não é bem assim. Por isso o Salmo diz, 1000 anos é como se fosse um dia para Deus, e um dia como se fosse 1000 anos. Não existe essa barreira do tempo nem do espaço na eternidade. Então aquilo que aconteceu há 40 anos atrás na sua vida, é como se fosse hoje diante de Deus, e não como se fosse 40 anos atrás. É usado muito aquele texto bíblico, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Quer dizer, não existe a barreira do tempo. Daí nós fazemos essa oração, entre aspas aqui, para não confundir com espiritualidade errada. A gente faz essa oração, entre aspas, de regressão, onde a gente pede a Jesus que faça essa espécie de regressão na nossa história, no nosso passado. Não é regressão a outras vidas, não, hein? Pelo amor de Deus. Né? Vai falar que eu falei besteira aqui. É regressão à nossa história, ao nosso passado. As coisas da nossa história de vida que aconteceu. Ó, Vitor, tenho 46 anos. E aconteceram coisas na minha infância que me marcaram, que me feriram. Então a gente pede Jesus para voltar, para fazer essa regressão. Senhor, me conduza, volte comigo. Até aqueles momentos da minha vida onde eu fui ferido, onde eu fui machucado, onde eu vivi certas experiências que me marcaram. Então Jesus não volta no tempo e apaga o que aconteceu. Isso não. Ele não apaga o que aconteceu, mas a gente faz uma oração pedindo que Jesus volte no tempo com a gente, tipo assim, e que ele cure o mal que foi causado, a dor que ficou do acontecimento. Então, volta na experiência, lá naquela experiência onde eu fui rejeitado pelo meu pai. Volte lá naquela experiência onde eu sofri um abuso sexual. O que aconteceu, aconteceu, não tem como ser mudado, mas Jesus pode curar a dor que ficou, o trauma que foi causado. Entende? E quando ele faz isso, ele também ressignifica. Porque aquilo ali passa a ser uma experiência de Deus na sua vida. Aquilo passa a fazer parte da sua história de salvação. É muito importante a gente adquirir essa visão em relação ao nosso passado, tá? Aprenda isso. Você olhar para a sua história como uma história de salvação. E você olha para as suas lutas, para as suas dores, para as situações que você passou, e você olha como a sua história de salvação, como Deus esteve presente na sua vida, como Deus te libertou, como Deus não te abandonou. Que você, aos trancos e barrancos, mas as coisas que passaram, você superou, de alguma maneira, mesmo que não seja plenamente. E são as marcas da nossa história. Jesus foi crucificado, sofreu o horror da cruz, quando ressuscitou numa nova condição, com uma nova aparência. No entanto, as marcas estavam lá. Tanto que quando ele apareceu ressuscitado, ele disse a Tomé, Tomé, põe teu dedo aqui, ó, no meu lado, na minha mão, toca aqui as marcas da minha crucificação. E crê, né? Não seja incrédulo, creia. Aí Moisés, não, eu falei Moisés? Tomé, tá, eu falei certo. Aí Tomé se ajoelhou, meu Senhor e meu Deus, né? Meu Senhor e meu Deus. Então, nós precisamos perceber, são marcas da nossa história. São marcas, você precisa olhar para essas coisas, são marcas, você vai apresentar essas marcas para Deus. Isso vai ter um valor de mérito quando você estiver diante de Deus, tudo que você sofreu, tudo que você passou, tudo que você suportou. Não tenha aversão às suas marcas. Ame as suas marcas, assim. É a palavra horrível que eu vou usar. Tenha orgulho das suas marcas, né? Não é orgulho, né? Mas tenha gratidão das marcas da sua história. Hoje, a cultura hoje é fazer plástica, né? Para tudo, né? Então, as pessoas fazem plástica para tudo. As pessoas não querem ficar velhas, as pessoas não querem ter um pé de galinha, uma ruga, não querem ter nada disso, né? Elas querem fingir que não estão velhas, né? Que não estão velhos.
Antigamente era mais mulher que fazia isso. Hoje, nossa, até homem, né? Como é que é? Negócio facial é harmonização facial. O sujeito vira uma coisa, assim, olha aqui, o que é isso? Sem brincadeira. Tem gente que faz, fica bom, pode ter, mas tem gente que faz, você olha, quer dizer, o que é isso, né? As pessoas não têm orgulho da própria história, não têm alegria, gratidão das marcas da própria vida, entendeu? Quer esconder as marcas, são as suas marcas, né? É a sua história de salvação. Claro, eu não estou dizendo que qualquer pessoa que faz plástica é um pecado, claro que eu não estou dizendo isso. Eventualmente você ter fazer uma coisinha ou outra. Estou falando da cultura, né? A cultura, né? Um exagero que existe hoje, né? Muitas vezes uma pessoa faz uma plástica para corrigir um defeito, uma coisa que é saudável, faz de modo saudável, não de modo pecaminoso. Mas existe uma cultura, né, de você viver de aparência, não aceitar suas marcas, não aceitar sua vida como ela é, não aceitar a sua idade, não aceitar a sua aparência. Isso é ruim, tá? A gente tem que ser capaz de entender, assim, essa parte. Essa parte existe. Então a gente precisa entender que quando a gente busca a cura interior, a gente está pedindo a Jesus para voltar na nossa história e curar essas dores. A gente faz muito assim, muito dos nossos traumas tem a ver com a falta de amor na nossa vida, né? Então a gente pede a Jesus para voltar na nossa história e nos encher de amor naqueles momentos em que a gente não foi amado, naqueles momentos em que a gente sofreu, naqueles momentos em que fomos traumatizados, em que fomos feridos. A gente pede a Jesus, né? Inclusive, muita gente sabe disso que eu vou falar, claro, a gente faz esse tipo de oração desde o período da gestação. Porque hoje a ciência já sabe, hoje todo mundo sabe, cientificamente falando, que uma criança não nasce uma folha de papel em branco, mas ela nasce já com uma gama de experiências emocionais vividas no ventre materno. Então ela pode fazer experiência de abandono, pode fazer experiência de rejeição ainda no ventre materno. A gente sabe, né, existem casos muito concretos de pessoas que já nasceram com certos traumas, porque foram profundamente rejeitadas, porque sofreram tentativas de aborto, porque viveram situações assim, situações terríveis com a mãe dentro do ventre materno. Imagina uma mulher grávida que vive sob pressão, sob agressão verbal, agressão física. O bebê vive tudo isso com a mãe. Né? Tem um estudo que diz assim, que certas experiências fortes que a mãe grávida vive, o bebê, depois de um certo período da gestação, o bebê ele não sabe diferenciar que é a mãe dele, é como se ele estivesse vivendo aquilo. Como que quer dizer, as emoções fortes da mãe afetam o bebê. Uma vez eu atendi um rapaz que ele não conseguia passar na prova de trânsito. Ele tinha feito 10 vezes a prova, não conseguia tirar a carteira. Ele falou, eu dirijo bem, até eu dirijo sem carteira e tudo e tal, mas preciso tirar a carteira. Um rapaz, assim, não é 18 anos, não, um rapaz, casado, imagina. E ele não conseguia tirar a carteira. Eu falei, por quê? Não, na hora da prova eu fico em surto de ansiedade. Não consigo passar na prova. Aí eu fui rezar por ele e Deus deu a imagem assim de um acidente de carro, assim, como se um carro tivesse batido, entrado dentro da casa, umas imagens vinham na oração. Aí quando eu conversei com ele, depois da oração, ele falou que tinha acontecido isso na história da família dele, não com ele. Ele falou que quando a minha mãe estava grávida de mim, a gente morava na roça, em cima passava uma estrada assim,
um carro desgovernado caiu lá de cima e pum, entrou na casa onde meus pais moravam e minha mãe grávida. E minha mãe ficou assim muito apavorada e daí ela sofreu escoriações e tal, eles mudaram de casa e minha mãe ficou traumatizada com aquilo, foi uma experiência muito traumatizante. Quer dizer, Jesus estava mostrando que aquilo tinha relação com aquilo. O fato dele ter essa ansiedade com o carro, com tirar a carteira, era uma espécie de atavismo, né, que ele viveu com a mãe, um acidente de carro lá, né? Então, essas coisas, né, podem ser vivenciadas, inclusive no período da gestação. Uma vez eu atendi um bebezinho que não conseguia se alimentar, não se alimentava, os médicos não tinham diagnóstico, não conseguiam compreender por que ele não se alimentava. E quando foi rezar, Jesus mostrou na oração que a mãe tinha tido um problema durante a gestação. E ela teve tipo uma diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, uma série de coisas que imprimiu uma restrição alimentar muito severa. E ela ficava com medo de se alimentar por causa da diabetes gestacional e passou esse medo para a criança, né? Para o bebê. O medo de se alimentar. Ela ficou boa parte da gestação com medo de se alimentar, porque tudo aumentava a diabetes. Então, a criança nasceu com esse medo. Foi tão simples que com uma oração, assim que Deus mostrou, deu o diagnóstico e a gente conversou, com uma oração de cura interior, a gente pediu a Jesus que voltasse no ventre materno, que enchesse de amor a criança, que a libertasse daquela sensação. No mesmo dia, a criança foi para casa e passou a se alimentar normalmente. Normalmente. Depois a mãe encontrou com a gente, testemunhou. Quer dizer, então são essas coisas, entende? Isso é um trauma. Trauma é assim, você viveu uma situação que deixa uma marca na sua psique. Então, por exemplo, uma vez eu rezei, estava fazendo uma oração de cura interior e a pessoa tinha um medo exagerado de cachorro. E aí Jesus mostrou que quando ela era criança, ela passou um episódio de ataque de cachorro. E ela ficou com aquele medo, quer dizer, ela não tinha medo de cachorro, mas depois que ela viveu aquilo, ela traumatizou, ficou uma marca, né? Então ela tinha uma filhinha, a filhinha queria comprar um cachorrinho e ela queria muito agradar a filhinha, mas ela tinha fobia de cachorro. Ela falou, é irracional, eu não consigo explicar, é incontrolável. E aí, quer dizer, tinha um trauma, né? Então isso é um trauma que te marcou. E aí a gente pede a Jesus, a oração de cura interior, que a gente chama de escada da vida também, a gente pede a Jesus. É uma oração que a gente se volta muito assim para a doçura do amor de Jesus. É o Jesus doce, que tem doçura, que nos ama com doçura, que nos ama com brandura. É o Sagrado Coração de Jesus, né? É o amor misericordioso do coração de Jesus, que volta na nossa vida e vai nos enchendo de amor, e vai nos curando, e vai nos libertando desses traumas que nós passamos na nossa vida. É uma oração de regressão com Jesus, mas sem técnica psicológica, não tem técnica, tem nada disso, nada. É só, a gente pede a Jesus que faça isso, só isso. E a gente colhe frutos muito, muito, muito positivos dessa oração. É uma oração que a gente pode se submeter a uma pessoa que reza por nós e a gente mesmo pode rezar por isso, para Jesus curar nossos traumas. E os traumas, as coisas do passado, elas podem influenciar o presente. Foi os testemunhos que eu dei aqui, quer dizer, uma coisa que aconteceu no passado, que é a causa de um problema efetivo, concreto, que é vivido agora, no presente, 20 anos depois. Uma pessoa não consegue viver uma coisa, tem um defeito, tem um problema, ou mesmo problemas mais assim profundos, a pessoa pode ter uma depressão
e a causa dessa depressão está ligada a uma experiência do passado. É possível isso. Então, quer dizer, o passado influencia o presente, sim, senhor. Então, a gente não está preso ao passado, mas negar que ele tem influência no presente, né? O passado não é um determinismo, mas ele pode, né? Pode estar contribuindo para amarrar o nosso presente, para atrapalhar o nosso presente. Então é importante a gente se desvencilhar das amarras, dos traumas, das marcas negativas do passado e não permitir que ele influencie negativamente a nossa vida, como uma forma até de se colocar sob o senhorio de Jesus. Quer dizer, quem influencia a minha vida é só Jesus. A minha vida está sujeita apenas a Jesus, que é o Senhor da minha vida. E não os fatos do passado vão determinar o meu presente. Que aí quem está sendo o Senhor da minha vida é o passado. Não, quem é o Senhor da minha vida é Cristo. E não, eu não vou permitir que os fatos do passado modelem negativamente a minha vida, entendeu? A oração de cura interior também tem esse objetivo. Amém? Então vamos fazer essa oração agora. Vou até puxar essa cadeira aqui, Vamos pedir o dedilhar do violão. Eu vou pedir você assim, para você se sentar numa posição confortável, você ficar assim, numa posição, ficar tranquilo e viajar na oração assim, né? Viajar na oração. Viajar. À medida que a gente for falando aqui, você faça essa viagem com Jesus. Como se fôssemos entrar num túnel do tempo, digamos assim. Você vai entrar nesse túnel com Jesus e Jesus vai te levar pelos episódios, pelas experiências da sua vida. E a gente vai pedir a Jesus que volte e vá tocando, e vá curando, e vá enchendo de amor todos os episódios da nossa vida. Eu gosto muito desse tipo de oração, porque é a cura do amor. O amor de Jesus, né? Curando o nosso coração. Então vamos pedir isso agora. Se coloca na presença de Jesus, fecha os seus olhos. Talvez valha essa pequena técnica aqui para nós iniciarmos a oração. Você imaginar como um túnel. E imagina que Jesus segura na sua mão e Jesus propõe de entrar nesse túnel. E você vai, segurando na mão de Jesus, entrar nesse túnel. Esse túnel representa o desconhecido. Representa a sua história, mas também o desconhecido. Você não sabe aonde Jesus vai te levar. Quais episódios, quais situações da sua vida. Mas você segura na mão de Jesus com muita confiança. É como se você dissesse, eu não entraria nesse túnel sozinho de jeito nenhum e com mais ninguém. Só com você, Jesus. Segura na mão de Jesus com muita confiança. E entra nesse túnel. E deixa Jesus te levar agora. Deixa Jesus te levar pela sua história. Deixa Jesus te levar aos meandros da sua vida. Volta, Jesus. Volta conosco. Nos leve pelo nosso passado, nos leve pelas experiências da nossa história de vida agora. Enchei-nos de amor, Jesus. O Senhor mesmo ontem, hoje e sempre. Nós vivenciamos experiências dolorosas ao longo da nossa vida. Por vezes nos sentimos rejeitados, abandonados, traídos, fomos feridos. Tem gente aqui, Senhor, que foi muito ferido, muito ferido. Talvez tenham pessoas aqui, Senhor, que nunca se sentiram amadas de verdade. Eu estou pedindo, volta, Senhor. Volta, segura na nossa mão e volte conosco pelo tempo. Retrocedas agora, Senhor, com cada um de nós, ao passado mais remoto da nossa vida.
Te peço que o Senhor nos leve agora, segure na nossa mão e nos leve no tempo, até o período, até o exato instante da nossa concepção, aquele dia que meu pai e minha mãe me conceberam, aquele exato instante da fecundação do gameta masculino no gameta feminino. E ali uma explosão de vida, uma explosão de genes, uma explosão genética, mas uma explosão de vida, onde o Senhor soprou a vida, o Senhor me deu a alma. Ali eu recebi a minha alma, não só a biologia, mas a minha alma o Senhor me deu ali, quem eu sou, minha vocação, meu ser de homem, de mulher. E eu te peço, volta, Jesus, no templo, nos conduza a esse momento e enchei este momento de amor, Senhor. Enchei-nos de amor na nossa concepção. Toda carga genética negativa que tenhamos recebido, toda transmissão de padrões negativos familiares, seja purificado agora pela sua presença, Senhor. Enchei-nos do seu amor agora. Nós pedimos uma gota do teu sangue no exato instante da nossa concepção, purificando esse momento. O Senhor nos faz voltar nesse momento e nós estamos lá, nós voltamos no tempo, nós estamos na nossa concepção. Se faça presente agora, nós te pedimos, Senhor, durante toda a nossa gestação, desde a concepção até os primeiros meses, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, os últimos 2, 3 meses de gestação. Cura-nos, Jesus. O Senhor nos faz retroceder até a nossa gestação. Nós estamos na nossa gestação, no ventre da nossa mãe, e o Senhor está nos tocando. Enche-nos do seu amor. Curai os traumas dessa fase, Jesus, da nossa vida. Aqueles que foram rejeitados ainda no ventre materno. Aquele que o pai ou a mãe não queriam a gravidez. Aqueles que os pais pensaram em abortar, discutiram isso. Jesus toca, enche do teu amor. Cura toda ferida, cura toda baixa autoestima que nasceu nesse momento. Cura, Jesus, toda sensação atávica, profunda, toda sensação assim, visceral, de não ter valor, de não ser importante, de não ser desejado. Aquelas pessoas que ainda no ventre materno fizeram essa experiência de não se sentirem desejados, acolhidos, bem-vindos. Aqueles cujos pais viram a gravidez como um problema, como algo que ia atrapalhar a vida deles, não ficaram felizes. Curai, Jesus, tudo o que afetou o bebê, o que afetou essa pessoa no ventre materno, deixando nela uma marca de baixa autoestima, uma marca de ansiedade, uma marca de depressão, de uma sensação de não ter valor. Muita gente nasceu assim. E mesmo depois que nasceu, foi crescendo e existia sempre uma sensação irracional, uma coisa que você não sabia de onde vinha, de você não se sentir valorizado, de você não se sentir amado, desejado. Muitos pecados foram cometidos até por causa disso. Você buscou o amor das pessoas porque você não se sentia amado, você se entregou fora do tempo, você se entregou a uma sexualidade errada porque tinha a ver com como você se sentia. Curai toda baixa autoestima, curai toda a sensação de não ter valor, de não ser desejado. Cura, Jesus.
as pessoas que ainda no ventre materno fizeram a experiência de não se sentirem desejados e nasceram com essa sensação interior. Cura, Jesus. Cura profundamente, Senhor. Toda fobia que veio disso, toda ansiedade, toda agressividade que veio disso. Ó Senhor, toda a experiência no ventre materno de rejeição, de abandono. Se a nossa mãe se sentiu abandonada no tempo da nossa gravidez, porque o nosso pai viajava muito, porque não estava presente, ou porque era muito rude, e a nossa mãe não se sentiu apoiada. Curai, Senhor, todas as marcas, todos os efeitos disso na nossa alminha, no nosso coração. Cura, Jesus. Curai toda essa raiz de ansiedade, de medo, de baixa autoestima. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente, que o Senhor nos conduza agora ao período da nossa infância. Volta conosco até a nossa infância. Desde o nosso nascimento, quando a gente nasceu, pedimos que o Senhor possa encher de amor a experiência do nosso parto, Jesus. A gente volta no tempo agora e nós estamos no dia do nosso parto. Alguns nasceram de parteira, de parto normal, assistidos por parteira. Outros nasceram no hospital. Outros nasceram de cesariana. Jesus, enchei de amor o nosso parto. Se houve experiência traumática, de medo, se houve dificuldade no nascimento, curai, Jesus, toda a experiência de sufocamento, toda a experiência de agarofobia. Curai, Jesus, toda fobia de lugar apertado, de multidão. Curai, Jesus, todo medo de escuro, até mesmo de no meio da noite se levantar para ir fazer xixi, ter um medo, uma coisa estranha. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Vai curando, Jesus. Vai tocando cada segundo da nossa existência. Vai tocando a nossa primeira infância. Jesus, volte conosco a nossa primeira infância. Nós estamos na primeira infância, nos 5 primeiros anos da nossa vida. Ah, Jesus, tocai e enchei de amor aqueles que durante esse período não se sentiram amados, eram crianças, mas foram corrigidos com muita severidade, sofreram muitos castigos, não conseguiam se sentir amados pelo pai, ou pela mãe, ou pelos dois. E viveram essa experiência, verdade ou não, mas mesmo que não seja verdade, que não seja real, mas não se sentiram amados por algum motivo. Curai, Jesus, curai todo o estresse que veio daí, toda irritação, toda mágoa, toda dificuldade posterior de se sentir amado depois, a desconfiança com os outros. Cura, Jesus. Cura, Jesus. As raízes de ansiedade nessa nossa primeira infância. Cura, Jesus. Pedimos que o Senhor se faça presente agora, que o Senhor volte conosco e se faça presente na nossa segunda infância, dos 5 aos 12 anos. Enchei-nos de amor, Jesus. Enchei-nos de amor. Se fomos crianças vítimas de muito apelido, de bullying, de implicância, se fomos vítimas da crueldade de colegas alunos, colegas do colégio, se sofremos algum tipo de abuso sexual, se sofremos algum tipo de importunação sexual, alguém que abusou da nossa inocência, deixando traumas, sequelas. Cura, Jesus.
Enchei de amor aqueles que passaram abusos, sofrimentos, crueldade, castigos. Vai curando, Jesus, vai curando esses traumas do passado. Volte nessas experiências e cura-nos, Jesus, cura-nos, Jesus. Aqueles que sentiram muita falta do amor, da presença e do amor do Pai, ou da presença e do amor da mãe, e desenvolveram depois, psicologicamente, uma espécie de confusão da sexualidade, uma confusão da sexualidade. Todo tipo de confusão da sexualidade vinda da falta do pai ou da falta da mãe. Cura, Jesus. Cura, Jesus, agora. Cura. Vai curando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor se faça presente, que o Senhor nos conduza e se faça presente na nossa adolescência. Nós estamos na nossa adolescência com Jesus. Jesus nos leva até a nossa adolescência. Curai, Jesus, toda experiência de insegurança, de não se sentir bonito, de não se sentir capaz, de não se sentir uma menina linda, bonita, preciosa. Toda a experiência de se sentir feia, feio. Toda experiência de insegurança, de querer se moldar aos colegas, de querer ser igual a todo mundo, buscando a aceitação das pessoas, próprio da adolescência. Curai, sobretudo se isso ficou em nós, e mesmo na vida adulta depois, a gente fica buscando a aceitação das pessoas. Curai, Jesus. Curai pessoas que não foram incentivadas, elogiadas, positivadas em seus talentos, incentivadas a crescer, mas que foram tratados assim sempre com depreciação, sempre com reprovação. Curai, Senhor, a experiência da reprovação. Pessoas que na adolescência se sentiam sempre reprovados, nunca aprovados, acolhidos, amados, mas cresceram com essa sensação: eu estou sempre errado, eu sempre estou reprovado. Curai toda a deformação da personalidade que veio disso, Jesus, na nossa vida. Curai, Jesus, te pedimos. Ó Senhor, na nossa vida adulta, os traumas, as dores, experiências de abandono, experiências fortes de humilhação, de discriminação, experiências de traição, de decepção, que foram marcando nossa vida, nosso caráter, nossa personalidade. Vai, cura, Jesus. Cura toda a depressão que veio daí, cura toda a ansiedade que veio daí. Vai curando, Jesus. Enchei-nos de amor. Ah, Senhor, volta na nossa vida. Vai tocando cada segundo da nossa história. Enchei-nos de amor. Onde não fomos amados, onde não fomos abraçados, enche-nos de amor, Jesus. Cura-nos agora, Jesus. Cura-nos, Jesus. Cura-nos, te pedimos. Já te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. O Senhor está tocando uma pessoa oprimida pelas lembranças, oprimida pela própria história, como se a sua história fosse um peso, assim, um peso que você carregava, o peso de como você foi criado, o peso das lembranças ruins que você tem. O Senhor te liberta desse peso e Ele te mostra que não, a sua vida não é um peso, por mais que você tenha sofrido. E o Senhor te dá essa sensação de leveza. Está dando isso para você. Pelo menos uma pessoa está fazendo essa experiência, talvez mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. O Senhor está tocando uma pessoa que você tem uma espécie de trauma, vamos colocar assim,
você tem uma barreira com as pessoas que falam muito, com as pessoas que falam alto, porque você viveu isso na sua vida, de brigas, de pessoas brigando com você, ou seu pai, ou sua mãe, gente sempre falando alto, brigando. E quando você tem que lidar com pessoas que falam alto, com pessoas que você sente, você briga, você explode, você não consegue conviver com pessoas que são assim. Porque é uma coisa que vem da sua história. Da sua história. É como um gatilho, sabe? Quando na sua casa começam essas falações, você traz tudo isso, traz à tona, tudo isso volta. E o Senhor está apaziguando isso para que isso não seja causa, motivo de briga na sua vida. Que seja uma ferida curada. Seja uma ferida curada, Jesus. Nós te pedimos isso agora. Nós te agradecemos. Nós te bendizemos e pedimos cura nossos traumas, cura nossas dores. Cura, Jesus. Mostra o que tu estás fazendo. Revela no Senhor tantas bênçãos que o Senhor está derramando, tantas áreas da nossa vida que o Senhor está tocando agora. Nós cremos, Senhor. Vai tocando, Jesus, vai curando, Jesus, dores profundas, traumas, medos profundos, ansiedades. Cura, Jesus. Cura, Jesus. O Senhor está curando uma pessoa de medo profundo, medo de ficar sozinha. Não sozinho no sentido de medo de escuro, não, medo da solidão, medo de ser abandonada. Medo das pessoas morrerem, medo da solidão. Você tem um medo profundo de ficar sozinha, porque na sua história você se sentiu muito sozinha, em muitos momentos. E hoje você tem esse medo de ficar sozinha, medo de que te abandonem. E Jesus está te curando, está curando esse medo profundo. Sim, Senhor, curai os medos profundos da gente. Os medos profundos. O Senhor está curando uma pessoa que tem muito medo de ser rejeitada, sabe? Medo de que não gostem de você. Medo de que não gostem de você. Então você está sempre preocupado demais ou preocupada com a sua aparência, preocupado em passar uma boa impressão, porque você tem medo que não gostem de você. Medo do que vão pensar de você. Jesus está dizendo que é isso. Não, chega. Você não precisa disso. Jesus está dizendo para você, você não precisa disso. Eu não quero isso para você. E eu estou te curando, eu estou te libertando desse medo. Não tenha medo. Não tenha medo de que não gostem de você. Porque o meu amor é o bastante. O meu amor é tudo o que você precisa. Eu te dou o meu amor hoje de tal modo que você não vai buscar mais, não vai mais mendigar a atenção das pessoas. Você não vai precisar mais que as pessoas gostem de você, porque eu estou te dando o meu amor agora. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. O Senhor está curando uma pessoa de um medo profundo ligado a tendência, a tentação de desistir. Toda vez que você começa uma coisa, as primeiras dificuldades que aparecem já é suficiente para você desistir. Porque você tem medo de não dar certo. Então, muitas vezes você começou as coisas e não foi à frente por causa de medo. E o Senhor está te curando desse medo, o medo de fracassar, que te levou muitas vezes a desistir de projetos que você tinha certeza que ia dar certo, mas o medo te paralisou. O medo de fracassar, o medo de não dar certo. Jesus está te curando. Claro, isso não
não te livra, não te exime de agir com inteligência nos projetos, de calcular bem as coisas. Mas o Senhor está tirando esse medo exagerado de fracassar. O Senhor coloca no meu coração que isso tem a ver com o seu passado, sim. Maneira como você foi educado, palavras que você escutou muitas palavras assim de que sempre você estava errado, te reprovando, de que não ia dar certo, de que você não fazia nada certo. E você ficou com essa impressão assim de reprovação e de fracasso. Tipo assim, tudo que eu vier a fazer vai dar errado. Porque pessoas que te amavam falavam isso com você. Talvez teu pai, talvez tua mãe, sempre com essas palavras dizendo que vai dar errado, não vai dar certo. Ou até mais agressivo, né? Você não faz nada certo. Eu sinto que o Senhor está tocando você nessas lembranças dolorosas, enchendo você de amor nessas lembranças. E assim curando esse medo de fracassar. Essa insegurança. Você pode até sentir medo, mas a partir de hoje você não vai permitir que o medo te paralise, entendeu? Ter medo é normal. Mas muitas vezes ele te paralisou. E Jesus está te libertando. Obrigado, Jesus. Obrigado. O Senhor está tocando uma pessoa que se sente muito sozinha. Mesmo dentro da sua casa você se sente sozinha. Mesmo tendo seus parentes, pessoas que moram com você. Mas você tem assim um vazio, sabe? Um vazio, uma solidão. Isso vem da sua história, isso vem de coisas que você viveu, talvez até no ventre materno. Você traz isso lá de trás. É um atavismo, uma sensação atávica, profunda. É uma coisa que está presente no seu espírito. E o Senhor está te tocando, está te curando. A presença de Deus seja agora a causa para você nunca mais se sentir sozinho, sozinha. A presença de Deus, você está sempre com Deus e Deus está sempre com você. A presença amorosa do Senhor junto a você fará com que você não se sinta mais sozinha. Obrigado, Jesus. Você tem essa sensação, sabe, de que você não pode contar com ninguém. Mas essa sensação é uma ilusão. Isso não é verdade. Não só não é verdade porque Jesus, você pode contar com Jesus, mas também porque Jesus colocou pessoas na sua vida que você pode contar. E você tem essa sensação assim, é uma fantasia, não é verdade. Jesus está abrindo seus olhos. Está mostrando que você não tem que se sentir assim. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu peço que o Senhor continue operando, Jesus. Que a gente volte para casa e como um remédio que a gente tomou de liberação lenta, quando a gente for dormir hoje, essa graça de cura das experiências dolorosas do passado, continue acontecendo quando a gente for dormir hoje. Amém. Amém? Amém. A oração de cura interior dá até sono, né? Uma vez eu fui conduzir uma oração de cura interior num grupo assim como o nosso aqui, um grupo pequeno, mais ou menos assim. Comecei a fazer oração de cura interior, daqui a pouco, cara, no meio da oração, acabou a oração, todo mundo começou a rir, até eu. Aí acordaram o sujeito, a gente recomeçou a oração. A oração de cura interior acontece assim, sem a gente perceber mesmo, acontece uma espécie de abordagem do inconsciente da gente. E às vezes as pessoas saem da oração de cura interior sentindo até cansaço, porque
houve uma abordagem por parte de Jesus do inconsciente da pessoa. Coisa impressionante. Tem gente que sente assim, cansaço, sente até uma leseira depois da oração, mas é normal. Se tiver alguém sentindo isso, é normal, tá? Depois passa. É o processo de cura mesmo, assim, né? E sem técnica nenhuma, não tem aqui técnica de regressão ou de hipnose, não tem nada disso. A gente faz só, né, pedindo a Jesus. Amém? Então, meus irmãos, olha,